Carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz assim: Lembrando das tuas lágrimas estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Eu quero pregar a palavra do Senhor debaixo do tema Mães Sábias. O grande estadista americano Abraham Lincoln disse que as mãos que embalam o berço governam o mundo. Ninguém influencia mais um indivíduo do que sua mãe. Uma mãe pode influenciar para o bem ou para o mal. Influencia para o bem aquela que compartilha a vida com os seus filhos na gestação, que amamentam seus filhos na tenra idade, que lhes ensina a dar os primeiros passos e os educa com sabedoria e bondade. Essas são as mestras do bem, as pedagogas que conduzem os filhos pelas veredas do aprendizado. É certo que as mães têm um importante ministério. Vejam 3 traços desse ministério. E eu quero então abordar aqui sobre esses assuntos. Em primeiro lugar, as mães educam os filhos antes de eles nascerem. Agostinho de Hipona disse que devemos educar nossos filhos 20 anos antes de eles nascerem. Sendo assim, devemos cuidar de nós mesmos antes de podermos cuidar dos nossos filhos. Certamente, as mães se preparam para a maternidade, sonham com os filhos antes de os gerarem no ventre, oram por eles antes mesmo de os trazerem ao mundo. Foi assim com a mãe de Sansão. Ela preocupou-se com a educação desse gigante de Deus, antes mesmo de ele ser concebido. Com Ana, algo semelhante aconteceu, pois ela orou por Samuel e o consagrou a Deus, mesmo antes da promessa de seu nascimento. Então, as mães que influenciam os filhos e gestam esperança para a nação são aquelas que veem na maternidade um sacrossanto ministério. Por isso, eu afirmo aqui que a mãe sábia, ela vê o futuro para o seu filho através da sua oração. Em segundo lugar, as mães são comprometidas com a educação dos filhos desde
o seu nascimento. A Bíblia fala de Eunice e de Lloyd, que educam Timóteo nas sagradas letras desde a sua infância. Somos informados de que Joquebede, mãe de Moisés, o educou e plantou no coração dele as verdades eternas que governaram a vida desse grande líder. Nos anos de sua maturidade, a mãe que influencia seu filho pode ser comparada à mulher virtuosa, pois ambas têm ensino de sabedoria e palavras de bondade. Peter Massal, capelão do Senado americano, disse que as mães são as guardas das fontes, pois elas são responsáveis por tirar todo o entulho que polui a vida dos filhos. E para terminarmos, em terceiro lugar, as mães são dedicadas na intercessão em favor dos seus filhos. Um filho que tem uma mãe intercessora nunca é pobre. As mães que se colocam de joelhos diante de Deus em favor dos filhos têm a alegria de vê-los em pé diante dos homens. Mônica, mãe de Augustinho, orou por ele 30 anos até vê-lo convertido. E poderosamente usado por Deus, Ambrósio, referindo-se a Augustinho, disse que um filho de tantas lágrimas jamais poderia se perder. Portanto, as mães jamais podem desistir de orar pelos filhos. E uma vez que carregam os filhos no ventre, também devem carregá-los no coração para terem a alegria de vê-los nascendo do Espírito Santo do Senhor. Em quarto lugar, as mães não abrem mão da salvação dos filhos. As mães são conscientes de que não geraram filhos para a morte, não geraram filhos para a perdição. As mães são guerreiras de oração e também missionárias dentro de sua casa. Elas não desistem até verem seus filhos aos pés do Senhor. Elas são conscientes de que não basta dar aos filhos boa educação, segurança e conforto, pois, na verdade, os filhos precisam de salvação, mesmo porque o melhor do mundo, sem o presente da salvação, é consumada miséria. De nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. As mães também não lutam apenas pelo sucesso dos filhos, mas choram e buscam incansavelmente a salvação deles. Nossa oração é que Deus levante um exército de mulheres que sejam não apenas belas, formosas, ricas e compreendedoras, mas, sobretudo, mães que se inculcam nos filhos a lei de Deus e choram pelos filhos até vê-los como coroas de glórias nas mãos do Senhor. Por isso, como eu iniciei, como eu citei o tema da minha mensagem, as mães sábias. As mães sábias são essas que oram
que jejuam, que choram pelos seus filhos, que se preocupam em educá-los na presença do Senhor. Por isso que a Bíblia nos relata: ensina ao seu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, não se desviem desse caminho. Receba esta palavra, mãe. Receba esta palavra. Guarde-a dentro do seu coração, para que você possa receber de Deus a sabedoria, a paciência para educar, orar pelos seus filhos. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Você que me ouve. E se você não me conhece, se inscreva no meu canal no YouTube, para que você possa ser notificada pelas mensagens bíblicas que chegarem no canal. Até mais e um forte abraço.